2025 ao longo de 2025, Luiz? E qual que você acha que vai ser o pulo do gato para o investidor? Olha, eu acho que agora que a gente está vivendo momentos turbulentos, né, escutei de muitos alunos e de grande parte do nosso público, poxa, como é que eu faço para... Eu acho que esse vai ser um desafio gostoso aí para 2025. Tem algumas apostas que você apontaria, assim, especificamente, algumas ações pagadoras de dividendos para 2025 que o investidor deve ficar? Eu queria que você comentasse com a gente como é que você analisa a renda variável em 2024. Olha, Oani, sempre quando chega final de ano, né, nós economistas somos convidados, né, a dar uma palhinha sobre o que vem pela frente, eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva do que nós economistas falamos no final do ano passado, né. Então, relembrando, no final de 2023, um cenário bastante otimista para a Bolsa, né, você tinha expectativa, inclusive, no relatório Focus de dólar abaixo de R$5, Selic a 9,25 para final de 2024 e tendendo a 8,50 até 2026. Nada disso se concretizou, né? Então, muitas vezes esse tipo de exercício, ele é muito mais uma futurologia do que algo crível para a gente basear as nossas decisões de investimento, né? O que a gente tem hoje é um fato. Claro, o cenário continua desafiador, o fiscal e as taxas de juros vão continuar sendo um tema e um hot topic, né? Que os investidores vão continuar prestando atenção, mas a verdade é que nenhuma dessas métricas, na hora do vamos ver, na hora de você escolher a alocação correta dos seus recursos, ela deve ser considerada ao pé da letra, porque, de novo, são coisas que vão influenciar o curto prazo, né? Então, acho que, acima de tudo, acho que os tópicos que a gente vem falando ao longo de 2024 vão permanecer em 2025. Claro, também sempre de olho no cenário global, né? Então, muitas tensões pipocando por aí. Então, você tem Ásia, Oriente Médio, né? E tem toda uma expectativa de como o presidente Donald Trump também vai tratar desses temas, né? Claro, também a gente é uma economia pequena que depende dos rumos econômicos lá de fora, então taxa de juros dos Estados Unidos também pode ser algo que balance os mercados por aqui positiva ou negativamente, né? Mas lembrando que é tudo expectativa, né? Então, quando a grande maioria de nós economistas já está prevendo esse cenário, muito provavelmente boa parte dessas expectativas já são antecipadas nos preços de todos os ativos, né? Então, é sempre muito importante, além de você estar sempre muito antenado com o que está acontecendo na economia, acima de tudo, ter uma estratégia para lidar com essa volatilidade, né? Porque lembra que é muito fácil ser investidor de longo prazo quando a bolsa está em alta, né? Mas quando de fato as oportunidades aparecem e está todo mundo pessimista, né? É difícil você se manter ali focado nessa estratégia. Então, esse é o mais importante. E aí, Luiz, nesse seu racional, eu queria saber o seguinte: o que funcionou em 2024 para esse tipo de investidor, o longo prazista, focado em dividendos? O que foi legal, que funcionou, e o que não deu tão certo? Legal. Não, eu acho que é o seguinte: a vantagem da nossa estratégia é que ela é a mesma praticamente mais de 50 anos, né? Tudo começou com o Barclays lá atrás na década de 70 e a gente vem perpetuando isso ao longo do tempo. Quando você olha para uma janela tão curta quanto 12 meses, né, é difícil você traçar um cenário do que deu certo e do que deu errado. Mas tentando fazer esse paralelo, eu acho que o que deu certo a gente sempre toca muito no assunto de você focar em empresas, principalmente dos setores BEST, né, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Né? Por que isso? Devido a algumas características fundamentais desses setores que boa parte dessas empresas compartilham, que é principalmente correção das suas receitas por inflação. Num país inflacionário como o nosso, isso é extremamente importante. Então, são empresas cujos negócios são mais perenes e tendem a ser mais resilientes em períodos turbulentos, né? Ou seja, são mais defensivos também na bolsa. Geram um fluxo de caixa mais previsível, né? E isso dá um espaço, um alívio em números, em balanço, para que essas empresas consigam reinvestir nos seus negócios e também remunerar muito bem os seus investidores. E também o longo histórico que essas empresas têm na bolsa, né? Então, antes de você começar a estudar, se for o seu interesse fazer uma carteira de dividendos, eu acho que não basta você fazer uma lista das maiores pagadoras do ano, né? A gente sempre gosta de comprar
aquelas que estão na lista todos os anos, né? Na média dos últimos 6 anos, que geralmente são empresas desses setores que eu acabei de comentar, né? Então, acho que essas foram as coisas que deram certo. E, de novo, eu acho que de coisas que deram errado, né? Fazendo uma retrospectiva aí, né? Eu acho que, de novo, quem foi muito nessa linha otimista demais, né? E acabou indo para setores e empresas que não conhecia muito, né? Ou foi atrás do dividendo passado, achando que isso ia se perpetuar no futuro, agora pode não estar tendo coragem, por exemplo, de continuar esses aportes, né? Então, eu reitero o que eu disse, você ter uma estratégia e segui-la pelo máximo de tempo possível é uma questão de sobrevivência para você. Agora, como é que a gente, Luiz, isso depende também muito de controle de emoção, né? Muito. Que o mercado é muito emotivo, né? Muito. Tanto eu, enquanto investidora individual, na minha pessoa física, quanto o mercadão como um todo. Como é que a gente controla a minha emoção e como é que a gente consegue ler e tirar o melhor da emoção do mercado? Ótimo. Então, tem alguns sinais que vão aparecendo, e claro, é muito difícil da gente virar e falar, bom, agora, né, enquanto a gente grava dezembro, agora chegamos no fundo do poço, né, assim, quem investe em ações há muito tempo sabe que esse tipo de previsão envelhece muito mal, porque as coisas acontecem e não tem como a gente prever. Então, diante dessa postura humilde de você entender que você não consegue prever o mercado, qual é um comportamento que você pode aderir, né? Primeiro, colocar os seus recursos nas caixinhas certas. Tá? Então, o dinheiro que é do curto prazo tem que ficar na renda fixa, em produtos mais conservadores, como Tesouro Selic, CDB, para ter previsibilidade e liquidez imediata, né? Então, basicamente, reserva de emergência, alguma reserva de oportunidade. Recurso do médio prazo, também, na minha opinião, renda fixa, mas aí produtos que têm uma carência maior, portanto, que você consiga, né, levar até o final do vencimento, por exemplo, um título IPCA+, ou uma LCI, uma LCA, que agora tem essa carência mínima de 9 meses. E aí sim, os recursos do longo prazo, que devem ir para a renda variável, puxando a sardinha para o nosso lado, ações, que são a nossa grande preferência. E essa alocação ela é extremamente importante, porque um dos erros que os investidores mais cometem, principalmente, não só iniciantes, tá? É você colocar um recurso que era do curto e médio prazo num ambiente extremamente volátil, né, em que você não tem garantias de que em um ano ou em poucos meses você vai ter um retorno satisfatório, e as pessoas acabam se frustrando, precisam desse dinheiro rapidamente, e é lei de Murphy, né, que a gente brinca, quando você precisa do dinheiro que está na bolsa, vai estar caindo, é sempre assim. Puxa né? vida. Então, por mais que seja um recurso menor, a gente sempre recomenda que você faça aportes constantes, mensais, de recursos que de fato são para o longo prazo. Isso, claro, não acaba com os riscos, mas mitiga boa parte dos erros que nós, que somos seres humanos, podemos cometer, que é fazer uma compra por impulso, né? E eu gosto sempre também de me manter informada nos locais corretos, né? Claro, não só acessando veículos de mídia de confiança, mas nas fontes primárias, que são, por exemplo, os RIs, né? Então, sempre que você vê um dia turbulento na bolsa, entra no RI das empresas que você tem em carteira, escreve lá em um parágrafo, deixa eu me lembrar por que eu comprei essa empresa, por que eu estou nesse projeto, né? Então, sempre que você tira esse componente emocional e volta ali para o plano, para a estratégia que você tem, aumenta as suas chances de você, de novo, da sua sobrevivência. Né? Acho que a palavra-chave para o investidor de longo prazo é sobrevivência. Uhum. Não é tentar acertar o timing, não é tentar acertar a galinha dos ovos de ouro, é seguir o plano, aportar mensalmente, reinvestir os dividendos, repita. E para 2025, ao longo de 2025, Luiz, e qual que você acha que vai ser o pulo do gato para o investidor? Olha, eu acho que agora que a gente está vivendo momentos turbulentos, né, escutei de muitos alunos e de grande parte do nosso público, poxa, como é que eu faço para dosar o caixa? Eu acho que esse vai ser um desafio gostoso aí para 2025. Eu gosto de dosar o meu caixa, eu divido na verdade assim, eu tenho os aportes mensais, que eu carinhosamente chamo de feijão com arroz, que é aquela parcela do meu salário que religiosamente vai para os meus investimentos, e os dividendos que vão pingando mês a mês, eu também tendo a reinvesti-los, né? E o caixa, que é um dinheiro que a gente acaba guardando, vamos dizer assim, em momentos que a bolsa está um pouco mais otimista, eu vou dosando em empresas que eu tenha metas em quantidade de ações mais agressivas, vamos dizer assim, né?
Então, e sempre focado em carteira previdenciária. Apesar de eu ter alguma coisa em carteira de oportunidade, meu grande foco em 2025 vai ser a carteira previdenciária, mas sem dúvida nenhuma. Você pensa já em aposentadoria, em parar? Você já tem uma meta assim? Trabalho mais 20 anos e paro? Não tenho. Pretendo ser igual meu pai, trabalhar até que Deus não permita mais. Mas acho que essa é uma provocação interessante, porque é o seguinte, não é só sobre a aposentadoria. É sobre você ter uma qualidade de vida boa, né? E também aproveitar esses dividendos, esse dinheiro ao longo do tempo, né? E eu acho que muito do que a gente faz aqui é por esse jogo gostoso, né? Como a gente já entendeu como é que funciona. Então, você vai fazendo e acaba virando uma coisa meio que geracional, passada sabe, de geração para geração. Então, não é só para aposentadoria ou para parar de trabalhar, mas acho que para cada um vai ter um motivo individual. Né? Teu pai, para deixar claro para todo mundo, é Luiz Barsi Filho, ainda o maior investidor de pessoa física da Bolsa. Olha, eu acho que sim. Ele tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá bem. Você continua tirando dúvida com ele ou inverteu o jogo? Agora ele tira dúvida com você? Não. A gente tem que ser humilde diante dos cabelos brancos, né? 55 anos de Bolsa, tem que respeitar e, claro, não necessariamente a gente concorda com absolutamente tudo, mas eu absorvo, respeito, estudo tudo o que ele fala e acho que é uma relação muito respeitosa e recíproca entre nós também, de entender, né, de sentar e dialogar e entender o que o outro está pensando. Então é uma rotina gostosa. E Luiz, em 2024, o Luiz Barsi Filho passou mais nervoso ou teve mais alegria? Olha, teve mais alegrias, muito mais alegrias. Foi novamente um ano bastante generoso em termos de recebimento de dividendos, né? E bolsa caindo, quem é barciano, como a gente brinca, tá sorrindo de orelha a orelha, né? Porque são anos como esse que a sua fé é testada, mas que quem continua lá na frente vai agradecer muito ao seu eu investidor de hoje, né? Porque são em momentos como esses que você se pergunta, caramba, ser o Warren Buffett e comprar o som dos canhões não é tão simples de se fazer na prática, no dia a dia, como na teoria, né? Então é isso, você tem que sempre reforçar e entender os objetivos que você tem, e tem que ser isso a longo prazo. O que você tem na carteira você tem que entender profundamente, reinvestir os dividendos, é tão simples quanto isso, né? Mas controlar as emoções, eu acho que é um fator primordial para você ser bem sucedido. Você falou um pouco da carteira Best, mas tem algumas apostas que você apontaria assim, especificamente, algumas ações pagadoras de dividendos para 2025 que o investidor deve ficar de olho? Olha, acho que eu sinto que eu vou frustrar algumas pessoas aí, que vão ser algumas figurinhas repetidas, viu, Anny? A gente continua bastante otimista com os nossos aportes, pessimistas com a economia, né? Então, isso significa que a gente vai continuar apostando em setores e empresas resilientes. E acho que o grande segredo é você ter empresas impopulares em momentos impopulares da Bolsa. Como é que é? Repete. Empresas impopulares em momentos impopulares. O que significa isso? Bom, o momento é impopular, né? Se você sair na rua hoje, ninguém investe em ações. E empresas impopulares são aquelas cuja narrativa não é favorável no momento, né? Então você tem algumas empresas que vêm crescendo lucro trimestre após trimestre, ou se você olha num período mais longo, várias dessas empresas têm superado as estimativas dos analistas, né, superado as estimativas de mercado em termos de rentabilidade e lucratividade. Então, por exemplo, o Banco do Brasil continua negociando a 4 vezes preço-lucro, abaixo de valor patrimonial, pagando um dividend yield superior, um pouquinho superior a 10% ao ano. Então, de bancos, acho que esse seria o nosso grande destaque, né? O Barsi também, já falou algumas vezes, tem Bradesco também, acho que na visão dele existe uma assimetria e é uma empresa que, querendo ou não, está fazendo um grande movimento, um grande turnaround, vamos dizer assim, né? É difícil, a gente tem que lembrar que é difícil você dar um cavalo de pau, um transatlântico, né? Um navio muito grande, então você vai virando devagarzinho, mas taxa de juros para cima tende a beneficiar o setor bancário, o setor financeiro, né?
E olhando aí para algumas outras coisas também, acho que Caixa Seguridade também é uma empresa que ao longo de 2024 deu bastante alegria e também é uma empresa que acaba se beneficiando com o aumento de taxa de juros. BB Seguridade, que é uma das grandes empresas da minha carteira. Eu acho que são, assim, dificilmente a gente vai falar nomes que sejam desconhecidos do público, né? Justamente porque a gente foca em quantidade de ações. E são setores que, como eu disse, têm uma resiliência maior frente a momentos desafiadores, principalmente em relação à taxa de juros alta, né? Teu pai é um grande crítico do setor de varejo. Como é que você está vendo o varejo para 25? Olha, o complicado sobre o varejo e outros setores, né, não vamos só personalizar no varejo, mas existem alguns setores, principalmente muito vinculados à economia brasileira, né, que são bastante impactados por fatores exógenos, né, fatores macroeconômicos que o melhor dos gestores muitas vezes não consegue blindar essas empresas desses efeitos, né. Então, o varejo é um deles que está muito exposto a isso, né. Eu acho que um cuidado que os investidores devem tomar não necessariamente o múltiplo que era negociado no setor de varejos, por exemplo, em 2020 e 2021, ele pode voltar a se repetir, né? Eu acho que muitas das coisas que aconteceram ali, talvez a gente esteja enfrentando uma compressão de múltiplos mesmo. Acho que algumas mudanças estruturais, por exemplo, concorrência, baixa barreira de entrada, assim, é um setor muito complicado por todos os ângulos que você olha, né? Então, a gente não gosta de coisas muito cíclicas, né? A gente prefere coisas que passa ano, passam governos e essas empresas ficam, né? E ficam cada vez mais fortes, independente da qualidade da gestão. Luiz, dividendos de empresas no exterior. A gente na Inteligência Financeira outro dia fez um texto sobre isso. Não é tão simples, não é? Porque não são todas as empresas que pagam dividendos lá fora, mas você tem olhado para isso? Isso está no teu foco ou não? Não, deixa eu até fazer um comentário curioso. Nós fomos agora recentemente, voltamos de Colômbia, né, que a gente tem o nosso MBA e levamos 45 alunos do MBA para fazer essa dupla certificação, né, em Value Investing por lá, né, a meca do Value Investing, onde Benjamin Graham ensinou o Buffett. E, claro, os ensinamentos fantásticos, mas ficou muito claro para mim que a modalidade, assim, o framework que eles têm lá, é completamente diferente do nosso, né? Aqui a gente está acostumado com voos de galinha e depressão, e voos de galinha e depressão. Lá esses ciclos são mais longos, né? Então, taxa de juros estruturalmente mais baixas, né? Você tem uma estabilidade da economia que permite que outros tipos de negócios se desenvolvam, né? Então, lá não se fala em dividendo. Lá se fala em growth, né? Se fala em empresas muito mais voltadas para a inteligência artificial. Então, eu vejo pouco espaço para essa estratégia ganhar atração lá fora, principalmente com essa... eles são muito vocais em focar muito em growth, né? Você tem também questões tributárias que não são favoráveis ao stock picking para empresas necessariamente boas pagadoras de dividendos, né? O que você tem lá é um incentivo muito grande para você investir via ETFs. Eu, particularmente, para quem gosta de se expor ao exterior, eu acho que é uma estratégia mais inteligente, né? Porque você assume uma abordagem passiva. Então, o seu trabalho vai ser escolher ali um ETF que reflita os ativos a que você quer se expor, e você não precisa ter o trabalho de ficar analisando ativo a ativo. Até porque a assimetria de informação, ela praticamente não existe lá fora, né? Então, você tem um volume de dados muito grande, você tem uma quantidade de profissionais, uma mídia mais especializada focada nisso. Então, são mercados completamente distintos, né? Então, acho que se você quer ter uma renda em dólar, quer ter uma exposição lá fora, eu particularmente acredito numa estratégia mais passiva. E eu vou além, eu acho que essa estratégia passiva vai chegar, não diria para 2025, mas eu acho que é uma abordagem que tende a crescer ao longo do tempo aqui no Brasil também, né? Então, acho que o produto aí que tende a democratizar de verdade os investimentos em bolsa para pequenos investidores de varejo vão ser os ETFs também.
Tá ótimo. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.